paz. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2020 e durante o meio da tarde o Senhor me deu uma palavra que se encontra em Jeremias 25, que diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou a profecia a Jeremias, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia tem vindo a mim a palavra do Senhor, e anunciei a vós, madrugando e falando, mas não me deste ouvidos. Também o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando vos dizia: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor Deus, vós e vossos pais, nos séculos e em séculos. Não andeis após deuses alheios, para os servirem, para vos inclinardes diante deles. Nem me provoque a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça nenhum mal. Contudo, não me deram ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o mal. Jeremias 25 fala de uma condenação que viria sobre o povo por uma desobediência à palavra do Senhor. E a gente está vendo aí isso que está acontecendo sobre a terra, esse vírus, coronavírus, acerca de... Eu sou apenas um vaso do Senhor, não estou aqui querendo me colocar como um Jeremias, como uma profeta, porque quem qualifica isso não somos nós, é o Senhor que nos qualifica. Quem sou eu para dizer que eu sou alguma coisa? Mas cerca de uns 5 meses atrás, antes de anunciar esse vírus lá na China, o Senhor me levou a orar pela China. E toda vez que eu orava, eu chorava, eu sentia assim uma comoção muito grande pelaquele povo. E logo em seguida isso veio acontecer, irmãos. Eu não sei se você tem o mesmo entendimento espiritual, porque no mundo espiritual não existe coincidências, existe cristocidências, né? O Espírito Santo de Deus, ele usa quem ele quer, e eu acredito que eu não tenha sido a única pessoa. E assim eu comecei a orar, e logo assim apareceu a notícia, e eu continuo orando e clamando pelo sangue de Jesus. Agora, hoje, vendo nos noticiários, já vem uns 3, 4 dias anunciando de que esse vírus entrou no Brasil. E hoje, eu lendo a palavra do Senhor, eu abri a Bíblia e o Senhor me deu essa palavra em Jeremias 25, aonde o Senhor pede um arrependimento do povo, porque o povo se corrompeu, irmão. E que me chama a atenção que no mesmo capítulo de Jeremias 25, no versículo 32, o Senhor diz assim: e assim diz o Senhor dos Exércitos, o mal vai sair de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra a outra.
não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estercos sobre a face da terra. Irmãos, isso é muito sério. O que a gente pode perceber aqui é de um mal que sai de nação a nação. Se nós olharmos para a palavra e entendermos, esse mal saiu da China, foi para a Itália, para a França, passou, está ali também no Oriente, ali no Oriente Médio, e entrou no Brasil. Então, irmãos, o mal está saindo de nação a nação e vai trazer uma grande tormenta. Eu não estou aqui para falar coisa... você já está falando porque isso é... Se eu for falar isso, irmãos, até dentro da minha casa, as pessoas vão falar, você está falando isso porque você está vendo nos noticiários. Mas eu tenho, irmãos, convicção de que é Deus que está falando. Porque o profeta, muitas vezes a gente confunde profecia com adivinhação. Porque o profeta aqui, Jeremias, quando ele profetizou contra aquele povo, não que ele odiava aquele povo, mas ele profetizou para trazer um despertar para aquele povo, não era algo que ele não sabia. Jeremias estava vivendo no meio daquele povo e via as atrocidades, os pecados, as iniquidades que aquele povo fazia. Então, quando ele lançou esta profecia, a maior dificuldade daquele povo acreditar na palavra do Senhor é o mesmo pensamento que nós temos hoje. Quando se levanta um profeta nessa terra, alertando o povo, trazendo o povo a um arrependimento, o povo acha que nós estamos falando porque a gente sabe, porque a gente está vendo. Até dentro da minha casa, escuto assim, você está falando isso, é fácil falar, está acontecendo. Mas a profecia, irmãos, não é uma adivinhação. Profeta não é adivinho. Profeta, ele profetiza algo até que está para acontecer, mas até mediante a situação de que o Senhor está mostrando para ele. Nós estamos vivendo num tempo de muita iniquidade. O povo não tem se arrependido. Ninguém entra na igreja hoje, cristãos, nós como cristãos, muito dificilmente entramos na igreja para nos arrepender dos nossos pecados. Muitas vezes entramos na igreja para pedir, até para adorar, e até muitas vezes para julgar aqueles que não estão ali ou aqueles que estão. Essa é a nossa visão de igreja, infelizmente, irmãos. Então o Senhor diz aqui no versículo 32 que assim diz o Senhor dos Exércitos, o mal sai de nação para nação e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E quando ele diz que grande tormenta se levantará, ele diz que haverá mortos. E que esses mortos não serão sepultados. Irmãos, se nós percebermos, se esse vírus não for controlado pela mão de Deus, se nós como igreja não clamarmos ao Senhor, vai haver morte das pessoas caindo no chão e as pessoas não vão querer tocar naquele cadáver. As pessoas não vão querer tocar naquela pessoa. E aquele corpo vai ficar ali, irmãos, para cachorro comer, para urubu comer. Isso, irmãos, a igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa se atentar para isso. E no versículo, irmãos, 34, ele dá uma advertência aos líderes, às nações, aos líderes, aos pastores, aos obreiros, às missionárias, ao povo de Deus. Uivai, pastores, clamai e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. Olha, irmãos, que coisa séria. O Senhor está chamando a liderança da igreja, a igreja do Senhor, os líderes que estão pensando só em ganhar, estão pensando só em ter, estão pensando só
em ter lucro, e não em vidas, mas em coisas materiais. O Senhor está chamando para uivar. O cachorro, quando ele uiva, ele está num momento assim, até de grande desespero. Aqui, quando diz revolvei-vos em cinza, naquela época as pessoas, quando elas estavam... o povo estava querendo demonstrar para Deus que eles estavam muito humilhados, se sentindo dependentes de Deus, eles jogavam cinza sobre as suas cabeças, os seus corpos, para demonstrar a humilhação. Então o Senhor está pedindo um tempo de humilhação. O Senhor está pedindo um tempo de aquebrantamento do povo de Deus, da igreja do Senhor, que tem conhecimento da palavra dele. E aqui, para esse versículo, se você tiver oportunidade de ler, eu sei que você tem, você só precisa tirar tempo na sua vida, você leia. E lá no capítulo 26, no versículo 13, diz assim: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Irmãos, o Senhor está nos dando uma oportunidade de clamarmos, uma oportunidade de pedirmos a orientação dele, de pedirmos a misericórdia dele. Eu quero deixar essa palavra, eu quero deixar esse vídeo como um registro de que Jesus, de que nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele é misericordioso. Mas também depende de nós, irmãos, colocarmos a nossa fé em oração perante a ele, em humilhação, em clamor, em pedindo pelas nações, que talvez, irmãos, talvez ainda há esperança. A palavra do Senhor diz: colocai a boca no pó, que talvez ainda tenha esperança. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra, não para desespero, mas como reflexão na tua vida. Amém? Na paz.